Bom, esse vídeo agora que vem aí é difícil. A gente saiu da página 171, parágrafo, e já é do último, está no final. Onde o ser para a morte, Heidegger define, né? A gente sai da questão do muro lá dos existencialistas, vamos para o ser para a morte. Ele fala: possibilidade absolutamente própria, incondicional, insuperável, certeira e, como tal, indeterminada no sujeito. Quer dizer, do sujeito definido por sua historicidade. Continua Freud agora. Com efeito, esse limite está presente a cada instante no que essa história tem de acabado. Ele representa o passado sob sua forma real. E aí vai lá embaixo dizer, mas o passado que se manifesta revertido na repetição. Vou continuar. Ele representa o passado sob sua forma real, abre agora. Isto é, não é o passado físico cuja existência é abolida, nem o passado épico, tal como se aperfeiçoou na obra da memória, nem o passado histórico em que o homem encontra a sustentação, a garantia de seu futuro. Aí sim, a forma real é o passado que se manifesta revertido na repetição. Repetição é um conceito freudiano. Aí tem uma nota. Essas três palavras, nas quais se inscreve nossa última formulação da repetição, não é esse passado, não é aquele outro, chegou a questão da repetição, em 66, vieram substituir um recurso impróprio ao eterno retorno, que era tudo que podíamos fazer ouvir então, né? A gente sai da coisa aristotélica agora, do automaton, para entrar numa coisa outra. E esse o morto do qual a subjetividade faz seu parceiro na tríade, que sua mediação institui no conflito universal entre filia, o amor, e neicos, a discórdia. Olhem só, tem 4 partes aí. Depois Lacan vai trabalhar com a noção do jogo de bridge, em outro texto. Esse morto, no qual a subjetividade faz seu parceiro, quer dizer, esse morto tem um outro que joga com ele. Na tríade, que sua mediação institui no conflito universal entre filia, que filia é o amor em grego, mas não é o amor erótico, nem é o amor aquele abnegado, HP. Filia é um amor toma lá da cá, é um amor de amizade, é um amor de solidariedade. Inclusive a palavra pode ser substituída até por beijo, o beijo do amigo. E do outro lado, ele botou a discórdia, só que está escrito neicos. Neicos, se eu puser neicos, pode sair errado, como saiu aquela história de análise finita ou infinita, depois foi corrigida. Era finita e infinita, porque era onda. É necos, porque neicos é jovem. E o que o Lacan está querendo levantar aqui é a questão do desagradável. Então, por um lado, tem o agradável dessa amizade, dessa solidariedade, e o desagradável. A parte desse morto, que tem uma forma real e que tem um passado que se manifesta revertido na repetição o tempo inteiro, e tem um sujeito do lado de cá jogando. O analista, na verdade,
no bridge vai jogar com o morto. Bom, mas há mais necessidade, portanto, de recorrer à noção, não há mais a necessidade, portanto, de recorrer à noção ultrapassada de masoquismo primário, que a gente viu há 3 ou 4 vídeos atrás, para compreender a razão dos jogos repetitivos em que a subjetividade fomenta conjuntamente o domínio de sua derrelição e o nascimento do simbólico. O domínio da derrelição, daí ele falou no masoquismo primário, não precisa mais falar. Derrelição vem a ser desamparo, abandono. E o nascimento do simbólico é quando já começa a ter a marca, é quando já começa a ter a comparação, já começa a ter alguma representação e até chega à metáfora. Foram esses jogos de ocultação que Freud, numa intuição genial, isso está em Além do Princípio do Prazer, produziu, a nosso ver, para que neles reconhecêssemos que o momento em que o desejo se humaniza é também aquele em que a criança nasce para a linguagem. É quando ela sai dessa situação de abandono, de rechaço e tal, e aí nasce o símbolo nela, a marca. Podemos agora discernir que o sujeito não domina aí apenas sua privação, lembra do for-dar? Assumindo-a, mas que eleva seu desejo a uma potência secundária. Olha, presta atenção. Pois a ação destrói o objeto que ela faz aparecer e desaparecer na provocação antecipatória de sua ausência e de sua presença. Presença e ausência. For, dá, carretel. Dá. Ela negativiza, assim, o campo de forças do desejo, para se tornar em si mesma o seu próprio objeto. Eu tive um caso de uma menina que a mãe tinha filha prestação e ela um monte de criança. Tinha blocos e ela já é a última do último bloco. E ela ficava deitada na cama fazendo mamãe, né? O que ela estava, na verdade, fazendo? Ela estava negativizando o campo de forças do desejo para se tornar em si mesma o seu próprio objeto. E esse objeto, ganhando corpo imediatamente no par simbólico de 2 dardejamentos, né, elementares, anuncia no sujeito a integração diacrônica, ao longo do tempo, da dicotomia dos fonemas, da qual a linguagem existente oferece a estrutura sincrônica daquele tempo, daquele momento, a sua assimilação. Do mesmo modo, a criança começa a se comprometer com o sistema do discurso concreto do ambiente, reproduzindo mais ou menos aproximativamente em seu for e em seu dá os vocábulos que dele recebe. O que ele percebe é a ida e a vinda, ou a ausência e a presença da mãe. E ele reproduz. For-dá é realmente já em sua solidão que o desejo do filho do homem, o filho do homem, né, no sentido do bicho, do filho do homem, que nem se dissesse o filho do cachorrinho, torna-se o desejo de um outro. Ele, filho do homem, se torna o desejo de um outro, de um alter ego que ele cria nessa história, a partir do momento que ele passa a mão na simbolização, que o domina, e cujo objeto do desejo é doravante seu próprio sofrimento, porque faz falta.
Mamãe não estava. For, dá, apareceu. Dá. For, dá. Ó, dá. Foi, voltou, né? E aí começa a vir o seu sofrimento. Se a criança se dirige agora a um parceiro imaginário real, vê-lo-á obedecer igualmente à negatividade de seu discurso e, tendo seu apelo como efeito fazê-lo esquivar-se, ela procurará numa intimação banidora a provocação do retorno que a reconduz a seu desejo. Olha a repetição aí andando, hein? Conceito freudiano. Assim, o símbolo se manifesta inicialmente como assassinato da coisa. E essa morte constitui no sujeito a eternização de seu desejo. E aí fica. E aí é aí que você vai ter a linha. Embora não esteja na fase do espírito, mas a sensação da falta do objeto. Mas você já tem, você não tem a fase do espírito, tem, porque está desde 3 meses, está lá em frente ao espírito. Mas você já tem um outro ali. Um que falta e que é o seu algoz. Você, na verdade, ele é seu alter ego e faz o seu próprio sofrimento, mas você controla. Você, bebê. O primeiro símbolo em que reconhecemos a humanidade em seus vestígios, né, quando a gente vai fazer os levantamentos históricos, é a sepultura, que é o lugar onde se põe o morto. E a intermediação da morte se reconhece em qualquer relação em que o homem entra na vida de sua história. Única vida que perdura e que é verdadeira, uma vez que se transmite, sem se perder, na tradição perpetuada de sujeito para sujeito. Como não ver de que alturas ela transcende a vida herdada pelo animal, e na qual o indivíduo evanece na espécie, já que nenhum memorial distingue seu efêmero aparecimento daquele que a reproduzirá na invariabilidade do tipo. Postas de lado com efeito, as mutações hipotéticas do filo, né, da filogenética, tá? A serem integradas por uma subjetividade que o homem ainda aborda apenas de fora, nada a não ser as experiências em que o homem a associa, distingue um rato de um rato, um cavalo de um cavalo. Nada senão a passagem inconsistente da vida para a morte. Ao passo que Empédocles, precipitando-se no Etna, que era aquele monte lá deles, deixa para sempre presente na memória dos homens esse ato simbólico de seu ser para a morte. Então, a gente saiu do ser para a morte do Heidegger, atravessou como é que isso tudo se processa na criança, ela deixa de ser um ser de abandono, de desamparo, para vir o nascimento do simbólico. Ela administra a falta do objeto, que é o seu partner. Primeiro ela rechaça, numa identificação até, tipo assim, não sou eu que estou sentindo falta de você, sou eu que estou botando você para fora, né? Depois, isso é o que vem na nossa clínica, é essa repetição dessa situação, e isso aparece o tempo inteiro, para no final a gente chegar de volta ao Empédocles, de onde nós saímos, né? Freud descobre isso no Empédocles, né? Ele termina a teoria pulsional a partir do Empédocles, mas ele encontra aqui o Empédocles como um ser para a morte.
Então, é bonito esse pedaço, é grande, é trabalhoso e a gente tem que ter isso muito claro na clínica, tá bom? Não se esqueçam que aqui são as ressonâncias da interpretação, é o último momento nosso aqui no discurso de Roma, né? Função e campo da fala da linguagem psicanálise. Agora a gente vai para a página, para o parágrafo 182, quando ele começa: a liberdade do homem inscreve-se inteira no triângulo constitutivo da renúncia. Isso eu vou ver depois com vocês, tá? Vamos por aqui.